Bom dia a todos. Eu começo agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje e com certeza é uma oportunidade muito especial e talvez na minha fala eu não vá ficar citando toda hora, mas eu quero deixar registrado que nessa fala está a fala de duas pesquisadoras que me são muito caras, que é a Solange Galo, com certeza a fala dela já se mistura na minha, e a minha querida orientadora de mestrado e doutorado, Maria Célia Passetti, que felizmente está presente aqui hoje também. Bom, em agosto deste ano, enquanto eu assistia a uma série do Netflix, eu me deparei com uma cena na qual a personagem principal tentava explicar para um grupo de pessoas uma experiência pela qual ela havia passado, e que, para aqueles que mal a conheciam e que a escutavam, poderia soar surreal ou até mesmo mentiroso. Sobretudo por ela ser considerada uma menina estranha, já que esteve desaparecida por algum tempo e havia retornado à casa dos pais, sem dar nenhuma explicação coerente para o seu misterioso sumiço. O que ela sabia e viveu não estava claro para os demais, e talvez nem mesmo para ela. E em certo momento da trama, ela diz: o conhecimento é um rumor até que ele se instale no corpo. No momento em que eu ouvi essa frase, eu soube que ela dizia algo sobre o meu próprio trabalho e sobre as minhas pesquisas. Não apenas porque ela pronunciava a palavra rumor, e eu tenho, de fato, me dedicado a pensar sobre o rumor e os seus efeitos no digital, mas porque ela indicava que há algo da ordem do rumor que diz respeito à nossa relação com o conhecimento e com o modo como o conhecimento se produz, como ele pode ser compreendido ou traduzido e, finalmente, como ele é constitutivo de nossas próprias experiências e, por que não dizer, dos sentidos. Aqueles que tentaram acompanhar os debates e embates que se travaram em todos os campos e cantos de nosso país nas últimas eleições, talvez entendam melhor, como eu acho que entendi melhor agora, o quanto é complexa a relação rumor-conhecimento. Eu faria algumas reflexões e deslocamentos agora nessa frase, dizendo que nossa relação com o conhecimento não passa apenas pela experiência de sua instalação no corpo, se falamos de nosso corpo físico, como se poderia entender, mas que é possível pensarmos no modo como o rumor se textualiza, ou seja, como ele se instala no corpo das palavras, dos dizeres e dos textos. E aqui, certamente, já sabemos, já não podemos mais, sabemos há algum tempo, e eu aprendi também com os estudos de Nadia Neckel, separar o corpo dos sujeitos do corpo das palavras na elaboração dos sentidos. Mas quando foi que os rumores passaram, então, a produzir esse efeito de instalação em uma materialidade? Um corpo discursivo, um corpo textual. Distanciando-se de sua provisoriedade, de sua efemeridade, de sua forma discursiva de oralidade, que, como bem nos mostrou os estudos de Galo, longamente em suas pesquisas, tem como marca mais forte a sua falta de legitimidade e a sua fugacidade. De que modo podemos agora pensar os rumores e o modo como eles se formulam e circulam em nossa sociedade, entre aspas, digital, estabelecendo uma nova forma de relação entre os sujeitos e seus arquivos? Pesquisadores das mídias sociais digitais já discutem há algum tempo a problemática dos dados, a circulação dos textos, a gigantesca quantidade de dados gerados diariamente e o transbordar dos arquivos. Em análise de discurso, há muitos discutimos essas questões, pensando a memória, o arquivo e a tecnologia. Para citar apenas 2 eventos de nossa área, poderia relembrar aqui as 8 edições do SEAD e as 3 edições do CEDISC, em que a gente contou com uma mesa sobre esse tema. E muitas outras pesquisas, evidentemente. Mas desde muito antes, desde os movimentos fundadores da teoria,
já estava posta a questão da informática, da cibernética, dos tratamentos automáticos de grandes corpóreos textuais. Ler o arquivo Hoje, de Michel Pechet, um texto basilar nas pesquisas de muitos que aqui estão hoje e que não cessa de nos colocar questões e que a cada novo hoje deixa mais forte a necessidade de, e aqui eu cito Pechet, examinar o desenvolvimento atual das questões que envolvem a análise dos discursos, textos e arquivos, interrogando sobre as relações entre o aspecto histórico e psicológico, linguageiro no sentido amplo, ligado à leitura de arquivos, o aspecto matemático e informático, ligado ao tratamento dos documentos textuais e o avanço das pesquisas em linguística formal. Certamente, a invenção das mídias sociais digitais trouxeram novos fatores para essa problemática, sobretudo para o campo político-midiático, que aqui me interessa mais especificamente, uma vez que é nessa linha que eu desenvolvi desde o mestrado as minhas pesquisas. As mídias sociais digitais, apesar de serem relativamente novas na história de nossos modos de produzir os arquivos, já vêm se historicizando e provocando deslocamentos políticos e sociais há algum tempo. Em 2008, quando eu encerrava as minhas pesquisas no mestrado sobre a circulação de enunciados políticos no Orkut, no YouTube e na Wikipedia, já se podia observar pequenos acontecimentos significativos, deslocamentos, nas relações entre sujeitos, sentidos e seus modos de vivenciarem os processos eleitorais. Naquele momento, ainda estávamos, claro, sentindo o fervor dessa criação chamada web, cuja paternidade foi atribuída ao cientista da computação, Tim Berners-Lee, e que pretendia, aqui eu abro aspas para uma citação, ajudar os cientistas a compartilhar dados em uma plataforma obscura chamada internet, uma versão que o governo dos Estados Unidos vinha usando desde a década de 60. Mas, devido à sua decisão de liberar o código-fonte de graça para tornar a web uma plataforma aberta e democrática para todos, sua criação rapidamente adquiriu vida própria. De navegadores a blogs e site de comércio eletrônico, o ecossistema da web explodiu. No começo, era verdadeiramente aberto, livre e controlado por nenhuma empresa ou grupo. Esse gesto de criação aberto foi considerado como um passo gigante para a democratização do conhecimento, dos benefícios e riquezas de um dado momento histórico. Contudo, Sérgio Amadeu da Silveira já nos alertava em 2006 que, abro aspas, exatamente devido às atuais possibilidades técnicas do compartilhamento do conhecimento e de seus desdobramentos redistribuídos de renda e poder, que um forte movimento reacionário começou a se delimitar, já em meados dos anos 2000, na conjuntura mundial. Sua finalidade: bloquear a distribuição do conhecimento para controlar os fluxos de riqueza e mantê-la nos mesmos grupos que dominam o capitalismo global. Enquanto essa rede de poderes se configurava, no entanto, do lado dos usuários, o que se via era um campo fértil para a proliferação e experimentação dos discursos ordinários em uma esfera pública e midiática. Os dizeres cotidianos tomavam conta da web e as mídias sociais digitais invadiam os espaços cotidianos. O que observamos nas pesquisas no Orkut, Wikipedia e YouTube era a vazão bem-humorada e parodística de temas cotidianos, sendo a política apenas um tema entre outros. As pesquisas indicavam, inclusive, que naquele momento a política e os políticos não apareciam como enunciadores, exceto raramente e de modo tímido. E quando apareciam, eram antes o objeto da enunciação. Foi esse sujeito político como objeto de um discurso ordinário que eu analisei, então, desde aquela ocasião. Predominava nesse cenário o humor, o escárnio e em um jogo mais ou menos displicente com a circulação de boatos, advindos do que chamei na época de um sujeito e-leitor. Teria sido essa liberação dos sentidos políticos dominantes na forma do riso e do escárnio uma das peças do jogo da despolitização que vimos agora se aprofundar? Talvez.
Mas se as conjunturas atuais podem produzir em nós algum espanto ou desencanto, não estamos sozinhos nesse sentimento. Lembro aqui que, em entrevista concedida em julho desse ano para a revista Vanity Fair, o próprio Tim Berners-Lee, hoje com 63 anos, ao ser questionado sobre o que pensou depois dos escândalos de vazamento de dados do Facebook e do modo como as chamadas fake news impactaram as eleições americanas, disse: "Fiquei arrasado." Mas esses episódios, aos quais podemos acrescentar as eleições brasileiras que deram vitória a Jair Bolsonaro, foram apenas os mais recentes desse cenário cada vez mais arrepiante. Segundo essa mesma revista que nos relata que em 2012, por exemplo, o Facebook realizou experiências psicológicas secretas em quase 700 milhões de usuários. 700 milhões de usuários. Tanto o Google quanto a Amazon registraram pedidos de patentes para dispositivos projetados para ouvir mudanças de humor e emoções na voz humana. O espírito descentralizado e o empoderamento do indivíduo, segundo Berners-Lee, é algo que perdemos. Para ele, esse empoderamento não foi roubado. Segundo suas palavras, fomos nós, coletivamente e aos bilhões, que distribuímos com cada contrato de usuário assinado e momento íntimo compartilhado com a tecnologia as nossas produções. Aqui poderíamos relembrar uma nota de rodapé de Michel Pechet em O Discurso, Estrutura e Acontecimento, na qual ele chama a atenção para a diferença entre produzir e justificar, dizendo que justificar não equivale a produzir, e eu o cito: "A escolástica não produziu a Inquisição, o marxismo não engendrou o Gulag, o neopositivismo não inventou a servidão voluntária, nem o desejo de um controle científico universal. Mas a capacidade justificadora desses sistemas filosóficos é, no entanto, absolutamente incontestável." Do mesmo modo, acredito, poderíamos aqui afirmar que a web pode não ter produzido a nossa servidão voluntária e a entrega desproporcional de nossos dados por bens de muito menor valia, mas tem, de certa forma, essa capacidade justificadora. Mas antes de tecer qualquer rápida consideração sobre o processo eleitoral de 2018, eu gostaria ainda de compartilhar alguns resultados de algumas análises que realizei no doutorado sobre as hashtags políticas em circulação em uma mídia social específica, o Twitter. Ao analisar naquele pleito, ainda com foco nos discursos ordinários, a circulação das hashtags Dilmamente, Lulamente, Serramente, Serra Mil Caras, Serra Rojas e Bola de Papel Facts, eu identifiquei o rumor e o humor como dois dispositivos analíticos. As análises do humor em sua relação com o rumor me levaram à mobilização da noção de efeito rumor a partir de uma visada discursiva, resultante das formas de reapropriação que os sujeitos ordinários faziam dos discursos político-midiáticos. As análises indicavam que as hashtags eram elementos tecnodiscursivos, para usar um termo de Marianne Pavot, que permitem a inscrição dos sujeitos ordinários no espaço midiático do digital, produzindo deslocamentos nos modos de leitura do arquivo político hoje. Aqui ainda predominavam o sujeito político como objeto de escárnio e humor, mas já se podia considerar a sua estreita relação com o rumor. Acho que tem um quadro. Aqui eu trago um quadro da minha tese, em que eu analisei a circulação dos boatos nas eleições de 2010, e ali já aparecia essa forte relação com rumores que vinham da mídia tradicional e que depois circulavam nas redes do Twitter de diferentes modos. O episódio Bolinha de Papel, conhecido como um dos maiores factoides da política brasileira, que se ocorresse hoje certamente seria a maior fake news, fez circular dizeres que confrontavam e questionavam tanto a legitimidade do campo político, Dilmamente, Serramente, quanto do campo midiático, Globomente, Vejamente, e no limite da saturação dos sentidos, todos mentem.
Discursivamente, é possível, então, afirmar que o rumor é um fato da linguagem e pode atravessar a sociedade, independentemente de ser fundamentado ou não. Aqui falo da relação do rumor com o conhecimento, concordando com Kapferer de que o estudo do rumor leva à constatação da fragilidade do saber, porque ele permite perceber, abre aspas, que os rumores nos relembram uma evidência. Nós não cremos nos conhecimentos porque eles são verdadeiros, fundados ou provados. Guardadas as proporções, é o inverso. Eles são verdadeiros porque nós cremos neles. O rumor relembra, sempre que for necessário, que todas as certezas são sociais. É verdade o que o grupo ao qual nós pertencemos considera verdade. O saber social repousa sobre a fé e não sobre a prova. Assim, as íntimas convicções que os povos trocam não são frequentemente mais do que palavras. Nesse sentido, foi possível dizer que a capacidade do rumor nas redes está na possibilidade que os sujeitos ordinários tinham de colocar em relação, por meio da mediatização de versões não autorizadas em uma mesma timeline, as versões sistematicamente silenciadas de um e de outro lado do discurso político midiático. O rumor é, pois, um fato de linguagem que perturba a relação da política com a mídia, porque ele quebra o ritual midiático da espetacularização política que aparece na esfera pública como informação verdadeira. Essas muitas vozes que se materializaram nas mídias sociais digitais produzem aí um efeito de deslocamento, desestabilizando a noção de informação ligada à ideia de oficialidade. Observa-se nesse contexto que os sujeitos ordinários só fazem circular o rumor na medida em que eles os tomam como informação confiável, verdadeira, mas ela não precisa estar necessariamente relacionada a uma fonte midiática. Na maioria das vezes, o rumor tem maior credibilidade justamente porque ele se produz de forma anônima, mas está sendo repassado por fontes tidas como confiáveis, como amigos e parentes. Se nos dias atuais as instituições políticas e a mídia sofrem uma crise de credibilidade, fazer circular uma informação como se ela se produzisse fora dessas instituições tem lá a sua eficácia. De minhas pesquisas, até o presente momento, foi possível relativamente abordar essa liberação da voz dos dominados, que pude pensar a relação entre rumor, humor e política. É também possível observar que, desde os protestos ocorridos no ano de 2013 até aqui, as mídias sociais digitais já foram fábrica e palco de duros enfrentamentos políticos e sociais em que dominantes e dominados medem sua força submetendo-se às normatizações dos espaços enunciativos informatizados, ora transgredindo, ora assujeitando-se a eles. Nesses espaços, cada vez mais falam os sujeitos pertencentes a grupos, nichos, segmentos, e o que seria uma voz difusa, incompreensível e heterogênea, vai ganhando outro corpo, com seus efeitos de unidade. Briguei ontem com um grupo de eleitores do Bolsonaro, no grupo da minha família só tem petralha, naquele grupo da faculdade eu só fico quieta porque eles pensam muito diferente. Dizeres que circularam há algumas semanas e que me faziam relembrar da citação a qual me referia no início dessa minha fala. Um conhecimento que se instalava em meu próprio corpo por meio da sensação de que há algo que é próprio do funcionamento do rumor, que reclama um efeito de unidade, de fechamento, de autoria ou autorização, para que nessa materialidade possa ser interpretado como conhecimento. Sem isso, o que temos é nonsense, desencontro, sentidos errantes. Como define Orlandi, a formulação dá corpo aos sentidos, corpo às palavras, e ata a historicidade em um sítio de significação, emprestando-lhe uma impressão de realidade significativa, relação consistente entre causa e consequência. Se, como diz a autora, a função autor dá um rosto social ao sujeito, o efeito rumor confere a uma coletividade a responsabilidade pelo dito,
Mas aqui, se para o Orlandi, no caso do boato, o silêncio se dá pelo anonimato do autor, figura fantasmática do boato, no caso do efeito rumor, a função de autoria chega pelo efeito de unidade de uma coletividade rumorejante. O grupo da família, os eleitores fãs que subiram uma hashtag. Quanto mais a normatização dos espaços enunciativos informatizados é simples e focada em uma interação um a um, mais ela poderá ser fechada e centralizadora e mais os dizeres dessas redes privadas circulam com a chancela de uma coletividade. Vejo nesse sentido um outro aspecto do efeito rumor, derivado agora do fechamento e da opacidade dos algoritmos em espaços enunciativos informatizados, como os do Facebook e WhatsApp. Dos fóruns digitais desregulados do início da internet para o espaço fechado das mídias sociais, cada vez mais os sentidos e sujeitos se encerram em suas bolhas. Deixo certamente mais perguntas do que respostas nessas condições impossíveis de produção em que dizer passa a ser, talvez, em mais de um sentido, morrer. Mas não posso deixar de registrar ainda que, por um efeito estranho, o conhecimento parece agora querer escapar do corpo e parece até, em muitos momentos, que habitamos um corpo cego ou surdo, como o meu, que subitamente deixou de ver e ouvir o riso escrachado que eu julgava constitutivo dos discursos ordinários na materialidade digital, e que eu sempre podia trazer para fazer rir nas minhas apresentações. Embora o meu colega pesquisador, Guilherme Adorno, tenha me alertado em conversas anteriores a essa mesa para uma possível existência de memes e textos humorísticos nas últimas eleições, em meio à gigantesca circulação de fake news com as quais eu mesma fui bombardeada, eu me arrisco a dizer, tomada ainda pelo efeito de evidência dos sentidos, que se o humor circulou nesse contexto eleitoral, eu não os vi. E se os vi, não ri. É isso.